E aí galera, na videoaula de hoje vou estar ensinando a vocês como que personaliza a pasta de jogos do Windows. Como que altera esses ícones que vem instalado por padrão. Quando você instala algum jogo, ele vem esses ícones aqui na pasta de games. Primeiramente eu vou estar removendo esses ícones, vou deixar apenas no campo minado, que é para mostrar uma coisa para vocês. Vou estar removendo aqui então os outros jogos. Pronto, eu removi todos eles. Digamos que você queria os jogos do Windows e não queria com esses ícones padrão. Como que você faria para mudar esses ícones dos jogos do Windows? Primeiramente, você tem que localizar o arquivo executável original desse jogo. Então, vou executar o jogo. Pode ver aqui que o jogo já abriu. Como que eu faço para saber onde que esse jogo está localizado? Vou aqui no gerenciador de tarefas, aplicativos, e aqui aparece o nome do jogo que eu acabei de abrir. Vou em ir para o processo. Aqui é o processo dele, eu vou abrir o local onde está esse arquivo. Cliquei nele. Esse é o local onde está esse arquivo, ou seja, o arquivo original que executa o jogo. Vou estar fechando aqui então o jogo. Vou executar esse arquivo para vocês poderem ver. Esse arquivo executa o jogo. Então, se vocês quisessem personalizar o ícone do arquivo do jogo campo minado, seria esse arquivo que teria que alterar. Vou estar fechando aqui. Vou remover esse também. Pronto, não tem nenhum ícone. Quando você instala um jogo, o Windows normalmente ele cria um atalho na área de trabalho. Então você vai clicar com o botão direito e abrir o local do arquivo. Aqui é apenas alguns arquivos do jogo. Não está o jogo completo. Mesmo Need for Speed aqui, só alguns arquivos para dar um exemplo. Por exemplo, o do FIFA seria esse arquivo aqui que você teria que alterar. Como que você personaliza o jogo do FIFA? Tem dois métodos. Um eu não recomendo muito, que raramente dá certo. Seria esse. Você cria um atalho. Desse atalho você dá um nome qualquer para ele. Por exemplo, FIFA 2013. Vai em propriedades, alterar ícone, procurar. Vai onde você deixou os seus ícones. E seleciona lá o seu ícone. Por exemplo, do FIFA. Dá um aplicar, ok. Pode ver que ele alterou aqui o ícone. Então eu vou na pasta de jogos. E arrasto esse ícone para dentro da pasta de jogos. Como vocês podem ver, ele não alterou. Às vezes, você atualizando o cache de miniatura, ele atualiza e modifica. Mas esse método eu não recomendo, que às vezes é só perda de tempo mesmo. Às vezes ele não troca mesmo. Então vou estar apagando aqui. Qual é o método que eu uso? O método que eu uso é usando esse programa aqui, Icon Packager. Vou abrir aqui para vocês verem como que é esse programa. Ele tem várias funções, não vou estar mostrando as funções deles, apenas como que troca o ícone. Vou fechar aqui. Vou no arquivo original do jogo, vou em propriedades e nessa aba Icon, essa aba Icon só aparece porque você instalou aquele programa. Se você não instalar aquele programa Icon Package, ele não vai aparecer essa aba aqui. Então vou clicar aqui em Change Icon, Browse e vou escolher o meu ícone. Está aqui o do FIFA, dá um OK, aplicar, OK. Pode ver que ele trocou no arquivo original. Agora eu vou criar um atalho, desse atalho eu vou dar um nome qualquer para ele. Por que eu criei um atalho? Para mim não renomear esse arquivo original, que às vezes outros arquivos dependem do arquivo original, que esteja com o mesmo nome. Então criei aqui um atalho, agora eu vou na pasta de jogos e arrasto esse ícone para a pasta de jogos. Podem ver que aqui ele já está modificado, já veio o ícone que eu acabei de alterar. Vou fazer o mesmo com os outros jogos, por exemplo, tenho lá Sleepy Dogs, tem o Need for Speed. Esse arquivo que executa Sleepy Dogs, então eu vou lá em propriedades, vou trocar o ícone dele também. Tá aqui o ícone dele. Aplicar, OK. Vou criar um atalho. Dar um nome a ele. Pronto, vou arrastar da mesma forma do outro para a pasta de jogos. Tá aqui. Vou fazer o mesmo com Need for Speed.
Tá aqui o ícone Need for Speed. Vou renomear ele. Pronto, e vou arrastar ele para a pasta de jogos. Clicando aqui, você já vai executar o jogo. Porém, alguns jogos, ele tem uma opção de configurar gráficos. Quando você clica com o botão direito, aparece uma outra opção aqui. Como que eu faço essa opção aparecer no meu ícone, já que eu tirei o ícone original? Você vai fazer o seguinte. Por exemplo, o Need for Speed, o que configura os gráficos nele não é dentro do jogo, e sim aqui essa ferramenta aqui, esse executável. Quando você abre, tem aqui as opções de você configurar o gráfico. Então você vai fazer o seguinte. No Need for Speed, eu vou clicar com o botão direito, escolher copiar. Copiei. Venho aqui no executar. Se eu clicar com o botão direito e for colar, não tem nada. Mas se eu der um Ctrl V, pode ver que ele colou uma chave. O que significa essa chave? Essa chave significa a pasta que indica o jogo. Por exemplo, essa é a chave do jogo Need for Speed. Para que serve essa chave? Vou abrir aqui o bloco de notas. Aqui é a pasta de jogos do Windows. Essa pasta aqui. Para não ter que você ficar colocando o seu nome de usuário, vou escrever aqui o seguinte. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui para você só copiar e colar, fica mais fácil. Você vai abrir uma pasta qualquer e vai colar esse endereço. Vou dar um Enter. Essas são as três chaves dos três jogos que eu tenho aqui. Qual que é o Need for Speed? Need for Speed é 899B2A30. Aqui, 899, essa pasta aqui. Clico nela, Play Task 0. E o Play. O Play vai abrir o quê? Vou abrir o local do arquivo. Até aqui, vai executar esse jogo aqui, vai executar o Need for Speed. Como que eu faço então para me adicionar essa ferramenta aqui, esse executável que configura os gráficos? Vou copiar ele. Não tem o 0 dentro da pasta lá do Need for Speed? Eu vou criar a pasta 1. Criei aqui a pasta 1 e colo o atalho da ferramenta aqui, dentro do 1. Ou seja, quando eu clicar com o botão direito aqui, vai aparecer o atalho que eu colei lá. Então você dá um nome aqui, por exemplo, configurar gráficos. Configurar gráficos. Quando eu clicar com o botão direito, vai aparecer configurar gráficos. E se eu clicar nele, vai aparecer o executável do atalho que eu coloquei lá. Então essa é uma forma de você configurar aqui, deixar o menu aqui configurado. E no caso, se você quisesse mais menus, era só adicionar mais aqui, por exemplo, 2. E assim sucessivamente. Vou colocar aqui um atalho só para vocês verem aqui. Coloquei um atalho aqui, digamos que seria mais uma opção do jogo. Então quando eu clico com o botão direito, aparecem essas outras opções aqui. Esse é o método que eu utilizo para me personalizar a pasta de jogos. E no caso de ter opções de configurar a mais, eu adiciono aqui. Assim você pode personalizar qualquer game, qualquer ícone, deixando sua pasta aqui personalizada de acordo com os ícones que você quiser. Bom galera, essa aí foi mais uma videoaula mostrando para vocês como que configura a pasta de jogos do Windows. Qualquer dúvida aí é só tá postando. Valeu, um abraço a todos.